nome é Marco Henrique Soares de Menezes. Entrei na Receita em 1991, sou do concurso de 89 e iniciei em Manaus, junto com alguns colegas já conhecidos no sindicato, como a Silvia, a Deise Cunha. Bom, em Manaus, quando eu comecei, eu trabalhei na alfândega, na inspetoria, na época era inspetoria. Então eu trabalhei de tudo. Eu iniciei no Porto de Manaus, depois lá tinham 2 portos, hoje não sei como está mais, mas trabalhei nos 2 portos, tanto na parte de carga quanto na parte de passageiros. Trabalhei no aeroporto, trabalhei no setor de internação, serviço interno, fiz de tudo lá. Eu passei 7 anos em Manaus, demorei 7 anos para retornar. E nesse tempo foi uma experiência vasta, porque passei por todos os cantos lá. Bom, na época que eu entrei na Receita, o sindicato, a questão da associação da Astem, da Unastem, por exemplo, ela era muito pouco discutida lá. Não sei se por causa da distância de Manaus em relação aos grandes centros, mas era muito pouco discutida. Eu me lembro do Reginaldo. Reginaldo fez uma viagem a Manaus e fez uma reunião grande, o que levou muita gente, foi na época que eu entrei no sindicato, que levou muita gente a se filiar ao sindicato. Naquela época você tinha, o cargo tinha começado recentemente, há poucos anos, né? E o TTN não era valorizado. Então a gente começou com a entrada, com os nossos concursos, foi entrando muita gente nova e a gente já não aceitava mais ser tratado da forma como a gente via o tratamento sendo feito com os colegas. Então aquilo fez com que a gente cada vez mais exigisse respeito. E essa visita do Reginaldo veio a calhar exatamente por causa disso, porque foi um convite ao sindicato para que a gente pudesse se organizar e fazer esse tipo de movimento. Mas essa questão do fax, acho que é possível. É possível, porque na época não existia celular, não existia nada disso, né? Computador, nessa época você tinha os computadores do Serpa, aquela tela verde, monocromática, que ficava no canto, e você tinha que acessar aquilo lá, eram 2 computadores, 3, e aquilo era o auge. Então você acessava assim, não compunha sua mesa de trabalho. Então a forma de você fazer ou era telefone, que era muito caro na época, ou era o próprio fax, só podia ser por fax realmente as comunicações na época. Na época, o contato que a gente tinha, que eu tive com o sindicato, com o pessoal do sindicato, era com o Reginaldo. Mas logo depois dele, começaram a aparecer algumas pessoas que a gente começou a ter mais contato, inclusive que foram visitar. Era o caso do Lutero, do Hélio Bernardes, que na época estava começando a aparecer, e essas pessoas, a gente tinha assim, uma referência deles como pessoas do sindicato que traziam a notícia, porque a gente ficava totalmente isolado, né? A gente não tinha muito contato com esse mundo, e para a gente era até um pouco fascinante, vamos dizer assim, né? Porque chegava notícias exatamente de um movimento, dos colegas do Brasil todo, aquela coisa toda. Bom, antes de eu fazer o concurso da Receita, eu formei pouco antes de eu entrar na Receita Federal. Formei em Economia e fui trabalhar numa empresa japonesa. Nessa empresa japonesa, eu já tinha feito o concurso para a Receita, estava esperando, né? Eu fiz o concurso em 89, entrei só em 91. Quando veio a notícia de que eu tinha passado no concurso. Eu fiquei com medo, não sabia se eu vinha para a Receita, se não vinha, e cheguei para o meu gerente e mostrei para ele. Olha, eu passei na Receita, eu não sei se eu vou, eu estou aqui e tal. Ele chegou para mim e falou: você está ficando louco? Doido? Aí pegou para o diretor e mostrou: olha aqui, ó, o rapaz que eu escolhi, a Receita Federal também escolheu. Você está vendo aqui? Como é que eu escolhi bem? Então, você vê que a Receita, não só eu, como elas tinha e tem ainda, né? Mas eu acho até que tinha muito mais, ela tinha muito mais respeito da população como um órgão de excelência. E aquilo, para ele, era inadmissível que eu não entrasse na Receita. A minha dúvida não era possível existir. O concurso eu fiz, eu estava estudando ainda, e a gente no fim, quando você é estudante, você ainda está você não sabe exatamente o que é que você quer na vida, né? E a Receita me parecia eu tinha alguns amigos do meu pai que eram fiscais da Receita e eram pessoas respeitadas e tal, e assim, aquilo me parecia um caminho adequado. Nós tivemos uma greve grande logo depois que eu entrei, e
realmente ela foi bastante pesada na época da RAV, para subir o valor da RAV, né? E nessa época eu me lembro de ameaças, não eram muito grandes, mas um pouco de ameaça dos dirigentes em termos de não aprovação. Eu já tinha passado pelo estágio probatório, mas alguns colegas ainda não, ainda estavam no estágio probatório. Então tive uma ameaça de não aprovação no estágio probatório, caso continuasse na greve, porque a adesão lá, que eu me lembro, foi 100%. Se não foi 100%, foi muito próximo disso. Eu lembro todo mundo na greve e todo mundo realmente com afinco na greve. Você vê que a união nessa época foi muito forte e o convencimento do sindicato naquela época também era forte, caso contrário isso não teria acontecido. Na época do Fernando Henrique Cardoso foi uma época para a gente de fundamental importância, acho que ali foi um divisor, na verdade, do cargo, porque do antes e depois, ali foi fundamental a questão do nível superior, a briga pelo nível superior. Era de fundamental importância porque era claro que esses cargos que eram carreira típica de Estado teriam que ter o curso superior, então era uma questão de sobrevivência. E aquilo me pareceu muito acertado, a troca, vamos dizer assim, daquele nível superior para alguns outros pontos que poderiam na frente avançar e que fatalmente avançariam como avançou. A minha atuação no sindicato como dirigente sindical, eu iniciei isso aqui em Belo Horizonte. Na verdade, eu comecei no sindicato assim, participando um pouco lá em Manaus, mas quando eu vim para Belo Horizonte, quando eu vim para cá, era na época do Hélio, e aqui eu vi que na época estava totalmente desorganizado. A delegacia sindical, inclusive, estava praticamente fechada. Você tinha, praticamente nada, chegou a fechar, inclusive. Ela tinha, assim, os colegas tinham renunciado, ninguém queria saber e tal. E eu cheguei e vi aquilo, achei aquilo, não era possível, aquilo num grande centro como Belo Horizonte, estar daquela forma. E resolvi atuar com mais afinco nisso e tentar assumir o sindicato. Apanhei muito no início, apanhei demais, porque experiência nessa área não tinha nenhuma. Mas, em compensação, fiz um trabalho, segui esse trabalho, tive muito apoio, exatamente porque a coisa estava degringolada, tive muito apoio, inclusive da DEM, tive muitas brigas com a DEM depois, isso é natural, até porque Minas Gerais era tradicionalmente uma base de oposição, então a gente teve muita briga, muita discussão. Mas, em compensação, eu consegui fazer um papel um pouco conciliador nessa questão e comprar uma briga boa, e não uma briga ruim. Isso eu tenho plena consciência disso. Então, na época do sindicato, que eu estava como dirigente do sindicato, eu consegui trazer para a discussão a parte que interessava, retirando a parte que não interessava, a parte de briga de picuinha, de passar a perna nos outros e tal. Fiquei 4 anos à frente do SEDES, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, 4 anos como delegado sindical e 4 anos à frente do SEDES. Depois disso, eu me afastei, estive desfiliado durante um tempo, desgostoso, desfiliado durante um tempo, depois retornei com essa confusão toda aqui, essa última agora, dessas brigas de mapeamento e bônus mudança na forma do salarial. Eu achei que era importante voltar. E voltei, mas eu tive durante 4 anos efetivos, assim, com uma atuação grande no sindicato, cheguei a ser candidato a DEM. Bom, nessa época que eu estava no sindicato como dirigente, o que era mais complicado era a briga interna, era muito pior do que a externa. Aquilo desgasta muito mais do que a briga externa, porque a briga externa você está preparado para ela, você sabe o que é que você vai enfrentar, pelo menos se você não sabe a dimensão, você tem força para chegar lá e tentar mudar e tentar vencer, vamos dizer assim. Agora, a briga interna é uma perda de tempo, é uma perda de energia impressionante, impressionante. Bom, aqui em Minas eu via, pelo menos em Belo Horizonte, que eu tinha mais contato, porque por ser da DSBH, era o apoio dos colegas aqui comigo, o apoio dos colegas no SEDES, isso no campo pessoal, isso me deixava bastante motivado a continuar, e a cada conquista, que apesar dessas confusões travarem um pouco o processo, havia conquistas, e essas conquistas eram muito gostosas e faziam com que a gente avançasse. Eu acho que no momento que os dirigentes conseguirem verificar
que para a Receita crescer e para o seu cargo crescer, todos têm que crescer, a Receita vai andar com passos muito mais largos do que anda hoje. Bom, o que o analista pode fazer para melhorar isso? Ser propositivo sempre. Ser propositivo, trabalhar sempre. Não se deixar entregar. Não se deixar entregar. Porque nós temos que ocupar o nosso trabalho, nosso espaço, temos que não podemos deixá-lo em aberto, e para a valorização nós temos que fazê-lo bem feito. Isso eu acho que é o ponto fundamental, é fazê-lo bem feito. Sindicato, propor, sempre propor. Eu acho que não há mais espaço para aquele sindicato o sindicato pelo sindicato, os que a gente vê a rodo, o sindicato pelo sindicato, a briga pela briga, as proposições, na verdade, são retrocessos, são proposições que retroagem no tempo, são coisas lá de trás, isso não cabe, não existe mais, o mundo mudou. Então, a gente tem que reconhecer que a forma de trabalhar hoje é diferente, os nossos serviços hoje não serão os mesmos serviços amanhã, a nossa categoria hoje não exercerá as mesmas coisas, não fará as mesmas coisas amanhã, então a gente tem que seguir e conseguir avançar no tempo. Se a gente não conseguir avançar no tempo, nós vamos ficar para trás. E o que o sindicato tem nisso? A importância do sindicato é ser propositivo nesse sentido, é nunca parar no tempo, não ficar retrocedendo e olhar para frente. Em uma frase luta pela valorização. É isso. Eu quero dizer o seguinte, eu entrei na Receita em 1991, me aposento em breve, daqui a 7 anos me aposentando, praticamente o meu serviço antes da Receita foi muito pequeno. Tive uma pequena experiência fora, na empresa japonesa, mas eu te digo que a Receita não sabia valorizar o seu servidor, continua tendo muita dificuldade na valorização do seu servidor. Acho que nós, os analistas, tivemos fundamental importância em não deixar que isso seguisse a forma como queriam que seguisse, puxássemos a rédea e exigíssemos respeito. Eu me lembro do meu primeiro serviço que eu fiz na Receita Federal, foi montar prateleira de arquivo debaixo da escada da inspetoria. Hoje eu vejo o seguinte, isso seria impossível hoje, impossível. Mesmo anos depois disso, seria impossível, primeiro, porque a comunicação hoje é maior, as pessoas têm mais consciência do que é o serviço, inclusive isso não vem à toa, vem pela valorização que hoje todos sabem o que deve ser feito e o que pode ser feito. Na época isso não era muito claro, e hoje, inclusive, se isso acontecesse, nós não deixaríamos, os colegas não deixariam que isso acontecesse. E o meu segundo serviço foi organizar em ordem alfabética as DIs dentro das caixas box para se colocar nessas prateleiras que eu montei. Aí eu te digo, teve ou não teve valorização? Nós puxamos ou não puxamos essa valorização? É isso.